Essencialismo, a única coisa e como ter foco para atingir os teus objetivos. E aí, beleza? Aqui Fernando Félix, persuasão, influência e a minha criação, persuasão interna. A habilidade de convencer a tua própria mente. Até porque se tu não convence a ti mesmo, tu não convence ninguém. Cá entre nós, não é mesmo? Vamos lá então. Hoje eu vou falar sobre o essencialismo, que segundo o autor do livro de mesmo nome que eu tenho aqui em mãos, o Greg McKeown, é buscar de forma incansável o menos, porém melhor. É aprender a filtrar todas aquelas opções que existem nesse mundo que tem cada vez mais estímulos, mais distrações e selecionar só aquelas que são verdadeiramente essenciais. Aproveita aí, te inscreve no canal, segue nas outras redes, beleza? Nessa mesma linha do essencialismo, eu quero aproveitar para falar de outros dois livros que também seguem na mesma linha. Na minha opinião, eles se complementam, esses três. Um é esse aqui, A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida, do Gary Keller. E esse outro aqui, que é muito legal, que é o Trabalho Focado, como ter sucesso em um mundo distraído, do Cal Newport. Muito legal esse livro aqui também. Eu vou criar, inclusive, uma nova playlist aqui no canal só sobre foco, concentração, com base nesses livros e em outros, começando hoje, toda quinta-feira. Então fica ligado que vem drágeas fortes aí de persuasão interna por aqui. Aliás, no meu Instagram eu compartilho as pílulas de persuasão e influência e as drágeas de persuasão interna, que são mais difíceis de engolir, digamos assim. Se tu não segue lá, aproveita e segue agora, que tem conteúdo diário por lá. Voltando aqui ao conceito do essencialismo, da única coisa, não é fazer mais, é fazer a coisa certa, ó, a planta que está me incomodando. O Mário Sérgio Cortella, o filósofo, ele fala que prioridades não deveriam existir no plural, só no singular. Prioridade. Não existe mais de uma prioridade. Se existisse, ela deixaria de ser. Faz sentido? É disso que eu estou falando. Dá uma olhada nessa imagem aqui do livro. Ó. Aqui uma pessoa que divide a energia dela entre várias atividades. E aqui a pessoa que canaliza a energia em uma única coisa, em uma prioridade. Nós estamos falando aqui de desapego, de abrir mão desse mundo lotado de estímulos, de opções, para ter foco no que realmente importa, o que não é nada fácil. Pode até parecer uma crença limitante, mas a ideia é bem clara. Nós não podemos fazer tudo. Isso não é crença limitante. Nós não somos seres projetados para ser multitarefas. Tem até um documentário chamado Brain Games, Truques da Mente é o nome em português, onde alguns neurocientistas, se eu não me engano, da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, eles testaram alguns profissionais que diziam ser o tipo faz tudo ao mesmo tempo, não, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, e comprovaram que não rola. Foi um fiasco, fizeram mal, essa é a verdade. Tarefas mecânicas de repetição que não envolvem um raciocínio lógico até podem ser automatizadas. Aprender a dirigir, por exemplo, que tu olha para o retrovisor, enquanto tu usa os pedais, tu usa o volante, tu usa as marchas, com o tempo tu repete, uma tarefa mecânica, ela fica automática. Mas para por aí. O Robert Cialdini, no livro Persuasão, ele dá um exemplo muito legal. Que tu tá numa estrada, indo visitar alguém em um lugar que tu não conhece, e tu tá ouvindo uma música que tu gosta muito. Imagina aí. Em algum momento tu precisa definir entre duas saídas que tem nessa estrada. Nesse instante, o teu cérebro desliga da música. É impossível tu ter atenção na música e na estrada ao mesmo tempo, simples assim, porque o nosso cérebro funciona dessa forma. O essencialismo, ele trata disso, de escolher o que realmente importa. O autor fala sobre o que ele chama de paradoxo do sucesso, que nós costumamos cair
pensando tá no caminho certo. E na realidade é uma armadilha comum. Esse paradoxo, ele consiste em 3 fases. A fase número 1 é quando tu tem clareza de propósito para ter sucesso nas tuas iniciativas. Beleza, até aí tudo bem. Aí vem a fase 2, onde tu passa a ter sucesso e ser visto como aquela pessoa que resolve. E cada vez começa a aparecer mais opções, mais oportunidades para ti. Aí tu já está entrando na armadilha. Aí vem a terceira fase, que é a demanda de opções e de oportunidades exige muito mais do teu tempo e da tua energia. E tu dispersa o teu esforço e tu fica sobrecarregado. E culmina na fase 4, onde tu te afasta do que deveria ser o teu foco e tu destrói aquela clareza da primeira fase como o efeito desse sucesso, entre aspas. Tu acaba perdendo a capacidade de filtrar o que realmente importa, o que os psicólogos chamam de fadiga decisória. Quanto mais escolhas nós temos para fazer, mais a qualidade das nossas decisões cai. No livro A Única Coisa, os autores falam sobre uma comédia, um filme chamado Amigos Sempre Amigos. Talvez já tenha visto. Tem um personagem chamado Curly e o personagem chamado Mitch, que são 2 cowboys. E eles param os cavalos e em um momento do filme tem o seguinte diálogo. Um pergunta para o outro, sabe qual é o segredo da vida? E o outro responde, não, qual é? E aí o cara diz assim, isso, e mostra o dedo. E o cara pergunta, teu dedo? Ele, uma coisa. Uma única coisa. Se tu se concentrar nisso, o resto não vale mais nada. Tá, que ótimo, mas que única coisa é essa? O cara pergunta no filme, ele diz, é o que tu precisa descobrir. Uma ideia que parece boba, mas é real. Se tu for analisar a trajetória dos maiores empreendedores, os maiores empresários, os grandes bilionários, CEOs, enfim, tu vai me dizer, não, mas eles têm vários negócios, várias empresas. Claro, mas eu te garanto que a maioria lá no início começou com apenas um. E eles focaram até dar certo. A questão principal aqui é, nós temos o mesmo número de horas no dia, porque alguns produzem muito e outros produzem pouco. Nós temos que ser simples nesse sentido, segundo os autores. E ser simples é ignorar todas as coisas que tu poderia fazer e se preocupar com a única coisa que tu deve fazer. Resultados extraordinários são diretamente determinados por quão específico tu pode treinar o teu foco. Quer exemplos? O Google. A única coisa do Google é a pesquisa. Depois isso virou propaganda, que é o que traz a grana. Star Wars, qual é a única coisa? Os filmes ou o merchan? Só os brinquedos do Star Wars têm uma receita de 10 bilhões de dólares, que é mais que o dobro da receita de todos os filmes juntos, sabia disso? Mas sem os filmes não iriam existir os brinquedos. Então, os filmes são a única coisa nesse sentido, mas que derivam outras depois. A única coisa da Apple eram os Macs, depois viraram os iMacs, iTunes, iPods, iPhones. Mas em cada período do marketing da Apple tem uma única coisa trabalhada, sem descontinuar as outras. Mas isso é foco. Aqui vem o conceito de esteira de produtos. Por exemplo, qual é a minha única coisa? Poderia falar que é persuasão? Até poderia. Mas dentro dessa única coisa que é a persuasão, eu criei a persuasão interna, que aí sim é única. Ninguém usa esse termo persuasão interna, que inclusive já registrei, para falar de desenvolvimento humano. É uma criação minha. Aqui nós já estamos entrando na estratégia do Oceano Azul. Quando tu cria algo único, não tem concorrência, mas essa é outra história para outro vídeo. Dentro dessa minha única coisa, tem a minha esteira. Os livros que estão sendo feitos, os e-books que existem, os cursos, as palestras, os cursos online, presenciais, as mentorias individuais, as mentorias em grupo, estão dentro de uma única coisa. O conceito de trabalho focado do livro do Cal Newport, ele fala em atividades profissionais realizadas em um estado de concentração livre de distrações que levam as suas capacidades cognitivas ao limite. É um esforço que cria um novo valor, melhora as tuas habilidades e é difícil de replicar.
Porque é difícil, gente. O nosso cérebro gosta de distração, esse é o ponto. É bom se distrair. Conseguir enganar essa busca por prazer, por dopamina que o nosso cérebro insiste e fazer o que precisa ser feito é necessário. É por isso que eu vou aprofundar aqui toda quinta-feira com essa série de vídeos. Persuasão interna é isso, é convencer a tua própria mente a fazer o que é preciso. Aqui entra foco. Aqui entra a concentração e o essencialismo, fazer o essencial, o que é prioritário. Faz sentido? E aí me conta, qual é a tua única coisa? Tu já parou para pensar o que te impede hoje de ter um trabalho focado, essencialista? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!